E aí galera, tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Vamos lá! Aqui no meu canal História é Linda do Professor Marquinho, tá? Sessão Café com o Professor Marquinho. Beleza galera? Aula de hoje, República Romana, parte 2. Mas antes da aula em si, é importante destacar o seguinte galera, muita atenção, muito cuidado com aglomerações, né? Prestem bastante atenção às recomendações que estão feitas aí pelos principais órgãos de saúde pública no Brasil e no mundo, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde no Brasil, as secretarias estaduais, médicos, infectologistas e assim vai, todos, tá? Não estão fazendo essa recomendação por acaso, gente. Estão fazendo a recomendação porque ela é extremamente necessária nesse momento para evitar a expansão ainda maior da pandemia do coronavírus. Certo, galera? Esses caras estão apenas bastante preocupados com a nossa saúde, então é importante o que, galera? É importante a gente seguir essas diretrizes, ok? Tá? Isso, fiquem tranquilos, vai passar, tá? Vai passar. Beleza? Bom, em relação à República Romana, a parte 2, é importante abordar o seguinte: as chamadas lutas sociais em Roma, né? Porque no início da República, basicamente, lembrando que Roma era uma oligarquia, então a República Romana é oligárquica, o principal órgão de governo é o Senado, o Concílio dos Anciãos, tá? E os outros órgãos, as outras magistraturas também, todos os demais magistrados, dos cônsules até os edis, censores, questores, todos, basicamente são provenientes da mesma classe social, ou seja, a elite patrícia. Tá? Então os plebeus, que são a maioria da população no início da República, lembrando que no início da República, Roma não tinha aquele território enorme não, tá? Roma ainda era uma simples cidade-estado, tá? Roma é uma cidade-estado. Então galera, então é o seguinte, os plebeus começam, obviamente, a exigir melhores condições, passam a exigir maior participação política e tal, e eles percebem, pô, nós somos a maioria, tá? Somos a maioria da população, a maioria que trabalha, a maioria do exército que defende a cidade. Então, ou os patrícios decidem ceder alguma coisa, ou nós vamos embora da cidade. Aí tem a famosa revolta do Monte Sagrado, lá na década de 490 a.C. Os plebeus ameaçam deixar a cidade e tal. Aí os patrícios, a elite patrícia decide, então, aos poucos, gradualmente. Isso vai acontecer tanto no século V como no século IV, antes de Cristo. Isso é um longo período de reformas. Tá? Foram feitas uma série de reformas políticas em Roma que acabaram estendendo mais direitos, garantindo mais direitos aos plebeus. Tá? Entre esses está a criação do tribuno da plebe, o tribuno da plebe, que era uma espécie de representante direto dos plebeus, com poderes muito parecidos com os próprios cônsules. Tá? Então, cara, mas lembrando o seguinte, né? É importante destacar o seguinte: não é qualquer plebeu também que vira tribuno, né? Numa boa. O cara ia, lá, que fabrica sandália, vira miséria e tal, ou outro. Não é qualquer plebeu. Até porque, o que é ser patrício? É basicamente ter linhagem nobre, ser descendente dos primeiros grupos que ocuparam a cidade de Roma e tal. Mas haviam, por exemplo, muitos comerciantes, plebeus, ricos, né? Principalmente quando Roma começa a fazer expansão do comércio ali, tal. Então você tem muitos comerciantes, mercadores, aí homens de negócio, plebeus, enriquecidos. Então, quando se fala a criança do tribunato para plebe, não é para qualquer plebeu, tá? É para esses plebeus que têm boas condições. A outra é a Lei Canuleia. A Lei Canuleia, que, entre outras coisas, possibilitou o casamento. Tem o nome em homenagem ao tribuno Canuleus, em homenagem a ele, né? Então foi a Lei Canuleia. A possibilidade de casamento mistos, né? Casamentos entre patrícios e plebeus. De novo, não é qualquer plebeu, né? Não é qualquer plebeu que vai chegar lá. Imagina, um plebeu miserável, né? Coitadinho e tal, se encantou com uma jovem filha de um senador e vai lá, bate palma, e aí tal, ó, quer levar, né? A sua filha lá com uma vinhalha, né? A gente vai uma festa em homenagem a Baco e tal. Não vai rolar, entendeu? Então quando você fala em casamentos mistos, são, embora de classes sociais diferentes, plebeus, patrícios, mas estamos falando de plebeus
endinheirados, né? Certinho? Tranquilo, galera? Essa é uma questão importante, beleza? E outras leis. A lei das 12 tábuas, a garantia de leis escritas em Roma. Ah, mas vai mudar o que com leis escritas? Gente, lembrando que os principais tribunais em Roma eram controlados pela elite patrícia, tá, gente? Isso é importante destacar, tá? Então, e consequentemente, quando as leis eram orais, muitas vezes essas leis eram interpretadas de acordo com os interesses da própria elite patrícia. Então, quando você tem leis escritas, você mesmo que essas leis continuem sendo vantajosas para os patrícios, mas pelo menos você possibilita o acesso dos plebeus a essas leis, né? Então é importante entender isso. Tranquilo, né? Lembra um pouco o que aconteceu lá em Atenas, lá com o Drácon, né, e tal. Tá? O fim da escravidão por dívida, né? E de novo, também lembra um pouco lá com Atenas, lá com a legislação de Solon. Tá? Na verdade, a inspiração é exatamente a legislação de Solon em Atenas. Então, os romanos, através, estabelecem o fim da escravidão por dívida. Então, os plebeus já não podem mais ser escravizados como eram. É claro que fica, mas por que os patrícios aceitaram isso numa boa? Não aceitaram uma boa coisa nenhuma, né? Você tem que entender o seguinte. Nesse momento, Roma já está em expansão, conquistando outros territórios circunvizinhos, conquistando outras cidades, ampliando territórios, e ao conquistar novos territórios, você faz prisioneiros de guerra. Você vai fazer prisioneiros de guerra. Então, você tem um aumento do fluxo de escravos em Roma, exatamente por esses prisioneiros, tá? E as próprias relações de comércio, também redes de comércio que estão estabelecidas por Roma, ok? Tranquilinho. Outra coisa importante, os plebeus, principalmente aqueles que lutam nas guerras, passam a ter acesso a terras, a parte das terras conquistadas, na época das leis licínias, e assim vai. Beleza? Mas é importante destacar o seguinte, pessoal, é importante destacar o seguinte, vocês perceberam? Quem são os plebeus que têm acesso às magistraturas? Os plebeus ricos. Os plebeus que, de repente, né, os plebeus que têm boas condições, que podem se casar com famílias patrícias, são plebeus ricos. Tá? E muitos desses plebeus acabam sendo até incorporados aos interesses dessa própria elite patrícia. Então, na verdade, mesmo com essas reformas, Roma jamais deixou de ser necessariamente uma oligarquia. Ele sempre vai continuar uma república oligárquica. Não vai ocorrer em Roma o que ocorreu em Atenas, né? Atenas, cujas reformas sociais, reformas políticas que foram feitas desde Drácon até Clístenes acabaram levando, obviamente, à consolidação do regime democrático. Roma jamais assistiu a essa situação. Ok, galera? Outro assunto legal, as conquistas romanas. Como eu já citei agora há pouco, Roma começa na Península Itálica. Então lá de Roma você vai conquistando regiões ali circunvizinhas, né? Regiões circunvizinhas, você vai conquistando novos territórios. De repente, cara, Roma já tinha conquistado basicamente toda a Península Itálica, lá por volta do século IV a.C. Inclusive, olha que legal, conquistando a Magna Grécia, aquela parte lá do sul da Itália, hoje ali onde está a Sicília, ali, aquela região que tinha um monte de cidades, estado gregas, fundadas na época da Segunda Diáspora. Então você tem lá várias, Siracusa, principalmente, Messina, outras cidades fundadas pelos gregos. Tá? E a conquista, olha que legal, os romanos conquistam os gregos, tá? Militarmente, tá? Mas ao mesmo tempo acabam sendo conquistados culturalmente. A influência da cultura grega na cultura romana é considerável, hein, galera? Belezinha? Tá? Tranquilinho? Deve se perceber, entre outras coisas, a própria religiosidade. Né? Bom, eles vão conquistar a península. E quando conquistam a Península Itálica como um todo, a parte do Mediterrâneo Ocidental, né, vamos pensar ali, onde hoje é a Itália, sul da França, Espanha, o norte da África. Essa região aí, ela é você tem uma disputa de uma cidade, Roma, em ascensão, a República Romana, contra um poderoso império naval ali, a cidade de Cartago, de origem fenícia. Os fenícios que fundaram, né, no passado, um monte de cidades ali, Tio, Sidon, né, um monte de cidades no Mediterrâneo, e fundaram Cartago. Então Cartago era uma cidade poderosíssima, era muito poderosa,
que controlava territórios ali também na Sicília, território de quase todo o norte da África, parte da Espanha ali, a litorânea, a parte da Espanha que faz litoral com o Mediterrâneo, sul ali, então algumas regiões, parte da França, então você tem uma grande área controlada por Cartago. Então era natural que você tivesse um conflito entre uma cidade em expansão, né, uma república romana em expansão contra a poderosa Cartago. E esse conflito dá origem às guerras púnicas. O nome guerras porque são três grandes conflitos. Tá? São três grandes conflitos. E púnicas, por quê? Porque os romanos chamavam os cartagineses de punos. Então, guerras púnicas, que ocorrem do século III a.C. ao século II, até mais ou menos a década de 180, que é a última guerra, que leva à destruição completa de Cartago. E quando Roma vence Cartago, Roma passa a ter um controle não só territorial desses territórios na Espanha, norte da África e tal, na Sicília, mas também o controle do comércio ali do Mediterrâneo Ocidental. E aí entra um segundo momento, quando Roma vai em direção ao Mediterrâneo Oriental, ainda dentro da República. Então você tem as conquistas da Macedônia, enfraquecida desde a época da morte de Alexandre o Grande. Você conquista a Grécia. Lá no final, você vai chegando, vai tornar o Egito praticamente uma área de total dependência e tal. Então vai chegar o momento em que o próprio Mediterrâneo como um todo vai virar um verdadeiro lago romano, daí a expressão Mare Nostrum para falar sobre ele. E quais são as consequências dessa expansão territorial para Roma? Primeira consequência, essa é importante destacar, é a concentração da terra, a concentração da riqueza nas mãos da elite patrícia. Por mais que parte dessas terras fossem entregues aos soldados, a famílias plebeias, mas os patrícios, que recebiam a maior parte, as maiores porções, as melhores terras, tinham muito mais dinheiro, né, muito mais recurso para obter escravos. E então você tem um aumento da concentração da terra nas mãos da elite patrícia. Vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Quando você fala, por exemplo, na elite eupátrida lá em Atenas e tal, né? O cara que tinha muita terra em Atenas tinha 20 hectares. 20 hectares, que a gente aí a 20 quarteirões da era de 100 por 100, 20 hectares, que tinha mais terras, né? E não é pouca terra também, né? Mas você pega em Roma, você vai ter proprietários latifundiários, turma latifúndio de Roma, com mais de 80 mil hectares. Pô, 80 mil hectares. Era muito comum, propriedades de 10, 15, 20 mil hectares entre as famílias patrícias eram comuns. Então a concentração da terra, da riqueza. Outra característica importante é exatamente o aumento da escravidão, né? Com muitas e muitas conquistas, você faz um monte de prisioneiros, né? Um monte de prisioneiros com as redes de comércio e tal, você vai traficando também escravos. É importante destacar que você tem praticamente uma substituição quase total, né, do trabalho no campo dos camponeses plebeus, né, das famílias plebeias, por escravos. Então o escravo ele passa a ser a mola propulsora da economia romana, por isso se fala em modo de produção escravista para Roma. A base da economia romana era a escravidão. Tá? Inclusive isso acabava sendo um problema para Roma. Por que é um problema? Porque como a maior parte dos escravos é obtida através de conquistas, de guerras, né, isso acaba levando Roma a ter uma necessidade de conquista constante. Né? Roma tem que ser forte militarmente o tempo todo para obter mais territórios, mais escravos principalmente, ok? Tranquilo? Outra consequência importante é a proletarização da plebe, né? Ou seja, que está vinculada a um outro elemento, que é exatamente o êxodo rural, né? Você tem uma grande massa de camponeses pobres, miseráveis, que acabam perdendo suas terras, são expulsos e vão para as grandes cidades, com destaque, obviamente, para a cidade de Roma. Roma, na época, já no início do Império, lá com Otávio Augusto, já tinha, segundo os historiadores, entre 700 e 800 mil habitantes. Tá? A gente está falando de uma cidade que 200 anos antes, na época das guerras púnicas, tinha certamente 70, 80 mil habitantes. Uma cidade que cresceu 10 vezes em um período de 200 anos. Então a cidade cresceu demais. Então o êxodo urbano, a proletarização, se uma plebe miserável que fica cada vez mais dependente, inclusive, das ações do próprio Estado, tá, gente? Eu vou ver sobre isso daqui a pouco, quando entrar no assunto política do pão e circo.
Certinho, pessoal? E a explosão urbana e tal, o crescimento das cidades, Roma com destaque, a grande metrópole romana, a grande cidade romana, de Roma. E mais, entretanto, é importante destacar que uma outra grande consequência, bem interessante, né, uma outra grande consequência é exatamente a crise da República. Então o sistema republicano aos poucos dá sinais de desgaste, de enfraquecimento, até pelos próprios conflitos internos. Isso começa, por exemplo, com dois elementos merecem atenção. Primeiro, as reformas dos irmãos Graco, né, o Tibério, depois o Caio Graco, lá no finalzinho do século II a.C., Tibério e Caio Graco, que chegaram a propor a divisão das terras públicas, né, ou parte das terras públicas para as famílias plebeias. E estabelecer a ideia de que a perspectiva de que nenhum patrício poderia ter mais de 125 hectares dessas terras públicas. Se tivesse mais, essas terras seriam distribuídas para as famílias plebeias. O objetivo, é claro, dos dois irmãos, primeiro o Tibério, que foi morto por tropas do próprio Senado, depois o próprio Caio, que também foi morto, né? Era exatamente reduzir essas tensões, esses problemas envolvendo os plebeus, cada vez mais miseráveis, né? Cada vez mais pobres e miseráveis, e de certa forma eles perceberam que essa situação está relacionada principalmente à concentração da riqueza. Tá? Então, como a base da economia é a terra, é a agricultura, tem que ser, para eles, o ideal era fazer reforma agrária. Ok? Beleza? E outro elemento, só para fechar, é a ascensão dos chamados generais. Com essa proletarização, com essa miséria dos plebeus, vai chegar um momento, é importante destacar isso, vai chegar um momento em que muitos dos soldados de origem plebeia, inclusive nas guerras, eram no exército, nas legiões romanas, eram mais davam mais lealdade, tinham mais lealdade aos seus generais, aos seus comandantes, que geralmente entregavam parte das riquezas conquistadas. Vai chegar um momento que eles têm mais lealdade aos seus generais do que ao próprio Senado romano. Você tem a ascensão desses grandes generais, começa lá com Mário, Sila, depois chega Pompeu, né? Pompeu, Crasso, mesmo que acabou com a revolta dos escravos lá de Espartacos, Júlio César. E aí, galerinha, esse assunto para a próxima aula, quando vamos abordar ao final da República e o Império Romano. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo.